E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. E se prepara porque hoje a sua cabeça vai explodir. Às vezes a gente se depara com umas histórias tão surreais que no primeiro momento é até difícil de acreditar. E certamente esse é um desses casos. E se eu dissesse pra você que o caso da Maria da Penha, um dos mais emblemáticos casos de violência doméstica do país, inclusive porque deu nome à Lei Maria da Penha. Então, se eu te dissesse que esse caso, na verdade, se trata de uma falsa acusação. Olha, quem acompanha o canal regularmente sabe que frequentemente eu trago casos de falsas acusações, então, digamos que é um assunto com o qual eu já estou muito familiarizado, e ainda assim, quando eu soube dessa possibilidade, do caso da Maria da Penha também ser uma falsa acusação, eu não acreditei em primeiro momento, porque, sério, tá ficando surreal. Todos os últimos grandes casos, os casos que mais ganharam relevância na mídia de violência doméstica, violência do homem contra a mulher, acabaram se provando falsos depois de um tempo, ou às vezes até rapidamente, como foi o caso do Neymar e da Nájila. Mas é sério que até mesmo esse caso icônico, um caso tão antigo, que deu nome à Lei Maria da Penha, também é falso? Também é uma falsa acusação? Não pode ser, né? Por mais que fosse até bastante sintomático, o caso que dá nome à lei de violência doméstica, utilizada geralmente para proteger as mulheres dos homens, se tratasse de um caso de falsa acusação, num mundo em que essas falsas acusações se provam cada vez mais comuns, ainda assim isso soa surreal demais para mim e eu precisei pesquisar. E olha, o que eu vou falar para vocês é que motivos para desconfiar da história da Maria da Penha a gente tem de sobra. Muitos de vocês provavelmente nem conhecem a história desse caso. Eu mesmo conhecia bem superficialmente. Todo mundo conhece a lei, né? Todo mundo conhece o nome Maria da Penha por causa da lei. Mas pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Mesmo a versão da mídia. Todo mundo imagina que se trata de um caso em que o marido espancava a sua mulher, né? Abusava dela e por isso ela acabou se tornando um símbolo dessa luta, por assim dizer. Algumas pessoas sabem que essa mulher hoje é cadeirante. E aí até associam as duas coisas. Imaginam que ela é cadeirante porque ela apanhou tanto do marido que chegou a parar em uma cadeira de rodas. Mas eu já adianto pra vocês que não foi isso que aconteceu. Nem na versão dela da história é isso que acontece. A Maria da Penha ficou tetraplégica por causa de um tiro que ela tomou. E é justamente esse tiro que é tão controverso na sua história. Na versão dela, o tiro foi dado pelo seu marido. Então sim, teria sido ele que colocou ela em uma cadeira de rodas. Já na versão dele, o tiro foi dado por assaltantes. E hoje a gente vai dar uma olhada no relato da Maria da Penha e comparar isso com alguns fatos públicos para ver se a história dela faz algum sentido. Mas eu já adianto para vocês que tem coisas muito bizarras nessa história que vão deixar você de queixo caído e certamente com uma pulga atrás da orelha. Mas antes de falar sobre isso, é muito importante pedir para que você se inscreva no canal, porque a gente claramente está num shadowban do Twitter. Tem muita gente que não está recebendo a recomendação dos vídeos, por isso o canal tem crescido muito devagar, então eu conto com o seu apoio para se inscrever e mandar o canal para alguns amigos para que eles também se inscrevam, para ver se a gente finalmente consegue sair aí dos 950 mil inscritos, de repente chegar nesse 1 milhão. E também recomendo que você entre no canal para ver se os últimos vídeos foram entregues, porque de repente saiu algum vídeo com um tema muito interessante que você gostaria de assistir, mas acabou não sendo recomendado pelo YouTube. Então fica a recomendação para criar o hábito de entrar no canal e dar uma conferida nos últimos vídeos que saíram. E é claro também, se puder deixar aquele like, um comentário para ajudar no engajamento, muito importante. Enfim, dito isso, a gente vai começar analisando uma entrevista que a Maria da Penha deu para o Fábio Porchat, certo? Vamos analisar aqui então. No ano de... Eu conheci o meu agressor aqui em São Paulo, eu sou farmacêutica, bioquímica, e eu vim fazer um curso de mestrado, e através de amigos comuns eu conheci, né, a pessoa que era do nosso grupo, muito amável, muito prestativa, né, e assim nós nos tornamos amigos, e depois de um período nós começamos a namorar, né, casamos, a minha primeira filha nasceu aqui, em Paulistana, e quando eu finalizei o meu curso, eu voltei para a minha cidade, Fortaleza, e ele também me acompanhou, terminou o curso dele e... Ele não era de lá? Não, ele é colombiano. Uau! Né? E quando nós chegamos em Fortaleza, terminamos o curso, voltamos para Fortaleza e tivemos mais 2 filhas. E o nascimento das nossas filhas lhe permitiu ser naturalizado brasileiro. Ah, é verdade. E no momento em que isso aconteceu, eu não o reconheci mais. Ó, isso aqui então é muito importante saber. Tem alguns detalhes aqui que eu preciso ressaltar. Primeiro, que eles moravam em Fortaleza. Vocês vão entender mais adiante por que essa é uma informação importante. Segundo, que ele era colombiano. Então, a justificativa da Maria da Penha para a mudança de comportamento dele seria exatamente essa. Aparentemente, ele se casou com ela por interesse porque ele queria conseguir a cidadania brasileira. Ele queria se naturalizar. Porque, conforme vocês vão ver aqui, ela própria alega que ele não era um cara violento. Na verdade, ela elogia ele, fala que ele era doce, que ele era amável, que ele era uma pessoa legal, já falou isso agora há pouco. Mas
Isso teria mudado a partir do momento em que ele pôde se naturalizar. Porém, mesmo depois dessa mudança, ele continuou... Bom, vamos escutar um pouco mais e aí a gente volta a analisar. Aquela pessoa amável, companheira, prestativa, né? Transformou-se, tornou-se uma pessoa muito violenta. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? Olha só que coisa. A pessoa amável se transformou, mudou e virou uma pessoa muito violenta. Mas qual foi a primeira agressão? Nenhuma. Não houve agressão. Já começa bizarro por aí, né? Isso saindo da boca da própria Maria da Penha. O caso icônico, emblemático, que protege as mulheres contra a violência doméstica, na verdade, é sobre uma mulher que sofria violência psicológica. Não, mas isso também é um problema muito grave, né? Violência psicológica, a gente precisa levar a sério. Vamos ver então como é que era essa violência psicológica que ela sofria. E psicológica, porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? E achava defeito em tudo, e tudo eu era responsável, né? Toda a culpa era minha, né? Olha, é difícil ter uma dimensão exata do que acontecia na casa dos dois, mas o que ela está descrevendo aqui é basicamente briga de casal. Ele me diminuía, tudo era culpa minha, ele via defeito em tudo. Essa era a violência psicológica que ela sofria. A gente não tem como saber exatamente como era a relação dos dois, mas assim, o que nós sabemos é que era uma família de classe média, ok? Eles inclusive tinham 2 empregadas. Os dois eram cultos, eles estudaram bastante, já tinham ali as suas especializações, ele inclusive era professor, já eram casados há algum tempo, já tinham 2 filhas inclusive, e eventualmente, muito provavelmente, eles deviam brigar sim, como quase todos os casais, se não todos os casais do mundo, e eu imagino que durante essas brigas aí, provavelmente, ele culpava ela, diminuía ela, e a gente não sabe se ela não fazia a mesma coisa. Talvez ele fosse um cara muito tóxico, não parece porque ela própria ressalta como ele era doce, amável, e inclusive ela própria nunca buscou se separar dele. E ela alega que ela nunca tinha tentado se separar porque isso foi há muito tempo, naquela época não era tão simples assim para se divorciar, só que ela própria vinha de um divórcio. Ela já tinha se divorciado antes de se relacionar com ele. Então assim, a história que a Maria da Penha conta é, no mínimo, esquisita. E eu acho que aqui a gente já tem um elemento, assim, que realmente é de explodir cabeças, né? Que é o fato da lei que protege mulheres contra a violência doméstica leva o nome de uma mulher que nunca foi fisicamente agredida, inclusive. Teve violências psicológicas porque era diminuída, porque o cara falava que ela estava errada. Sei lá, no meu entender, porque eles discutiam. E como ela não tem um histórico de violência dele contra ela para poder sustentar a própria história, ela sempre acaba colocando os filhos na jogada. E aí ela fala que ela tinha medo dele porque ele era violento com as crianças. Vamos ver aqui. E o pior é que minhas filhas eram maltratadas fisicamente, assim, sabe? Inclusive ele era grosseiro com as crianças. Mas chegava a bater. Chegava a bater, né? Eu achei muito curioso, note que ela fala, inclusive as filhas eram maltratadas fisicamente e ele era grosseiro com ela. Ela ressalta isso. Eu definitivamente não duvido que ele tenha batido nas filhas. A gente está falando de um casal, à moda antiga, digamos assim. O caso todo aconteceu há 40 anos e eles já eram casados há mais tempo. E vamos falar a verdade aqui, não é uma coisa tão atípica assim nas famílias mais antigas que os pais batessem nos seus filhos. Eu chuto que uns 80% da audiência que está assistindo o vídeo agora já apanhou do pai, da mãe. O ex-marido nega que tenha batido nas filhas. Não existem fatos objetivos para sustentar isso. Até porque as crianças eram muito novas quando isso aconteceu. Tinha 6 anos a mais velha e tinha uma outra com 4 anos. E a gente sabe que nessa idade, nesse tipo de caso, com alienação parental, às vezes a mãe imprime falsas memórias nas crianças. Então, às vezes a criança cresce escutando uma história, cresce escutando que ela tinha sido abusada e ela começa a acreditar naquilo. Até lembra daquilo. Pode lembrar de coisas que nunca aconteceram. Portanto, é muito complicado analisar a relação com as crianças. Mas vale lembrar que ela falou que ele sempre foi muito doce, muito amável. Quando você escuta ele falando, dá pra sentir que ele tem um carinho muito grande pelas filhas e que uma das coisas que ele mais sentiu em toda essa história foi justamente ter sido afastado delas. Mas foi o que eu falei, como não tem violência física contra ela para sustentar a história, então ela traz esse elemento aí das crianças para falar que estava preocupada com o comportamento dele. E isso me deixou desesperada, angustiada, né? E assim, querendo que ele até encontrasse uma pessoa que o levasse da minha casa. Torcendo para ele arranjar, né? Mas isso não aconteceu. Já não havia mais amor ali. Não. Era só medo. Só. Uau. Né? Então, um dia,
em maio, no mês de maio, eu estava dormindo, era por volta de 5, 6 horas da manhã, e quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do meu quarto, né, do nosso quarto, e eu quis me mexer e não consegui. Aí imediatamente veio o pensamento, puxa, o Marco me matou. Eu tive esse pensamento na hora. Essa é uma versão que ela muda, ok? Tem um outro depoimento dela que ela fala a mesma coisa, que o primeiro pensamento dela foi que ela tinha sido assassinada pelo marido, mas a gente vai ver depois que tem um outro relato onde ela fala que ela levou meses acreditando na versão dele, até meio que se dar conta de que, na verdade, ele era o causador da sua tragédia. Mas essa história vai ficar extremamente bizarra. Vamos ver ela contando, então, com mais alguns detalhes. Vocês vão ver que o próprio Fábio Porchat claramente acha muito estranho tudo que ela está contando ali. Fiquei imobilizada porque foi um tiro que atingiu a medula e eu não mais tive nenhum movimento. Ele chegou em casa, do nada ele já estava lá? Não, ele já estava lá. E ele te deu um tiro dormindo? Hein? Ele te deu um tiro e você estava dormindo? Isso. Mas as pessoas na hora acharam que ele te deu um tiro? Não, o que ele alegou? não. A versão dele para a polícia, para os vizinhos e para quem perguntasse, para mim mesma. Versão dele. Ele escutou um barulho estranho dentro de casa, levantou-se e se deparou com 4 assaltantes. Lutou com os assaltantes, né? E de repente os assaltantes disseram, tá chegando gente, vamos embora. Aí saíram. Mas Ele a polícia não foi assaltado. investigar para ver? Mas aí a polícia investigou alguns vizinhos e quando eu tive condição de conversar com a polícia, né, talvez uns 15 dias depois que eu fui para casa dos meus pais, aí sim eu fui ouvida, né? Só aí? Você foi ouvida? Só, 4 meses depois do fato. 4 meses depois do fato, meu Deus. Ó, importante colocar alguns pontos aqui. Você percebe que o próprio Fábio tá achando a história toda muito estranha, não é? Por que ela só foi ouvida 4 meses depois do fato? Porque ela tinha levado um tiro, tinha ficado tetraplégica, ela estava se recuperando durante esse tempo todo, obviamente. Como ela falou, foi escutada 15 dias depois de sair da sua recuperação. Eu nem sei se foram precisamente 4 meses, porque eu vi uma outra versão que dizia que foram até uns 6 meses depois que ela mudou a versão da história. Porque o que aconteceu? Num primeiro momento, realmente entenderam que havia sido um assalto. E existem muitos motivos para que se acreditasse que realmente foi um assalto. A gente já vai falar sobre esses motivos daqui a pouquinho. A questão é, a polícia estava ali investigando e depois desses vários meses que ela passou se recuperando, depois que ela voltou para casa, teve um acontecimento que mudou tudo, que teria sido a motivação da Maria da Penha para mudar a história e para que ela passasse a corroborar com essa versão de que, na verdade, o principal suspeito, né, quem teria atirado nela, seria então o seu ex-marido. Mas vocês vão ver que mesmo a versão dela é tão absurdamente surreal que o Fábio Porchat ele fica assim, incrédulo mesmo. As reações dele dizem muito, porque é um cara que a gente sabe tá ali completamente querendo acreditar nela. O Fábio Porchat é militante de esquerda, militante identitário pra caramba. Então ele levou ela, ele quer acreditar nela, ele quer passar essa história, mas ele mesmo, assim, fica muito claro que ele mesmo fica se perguntando, tipo, meu Deus, que loucura isso que aconteceu, né? Então vamos dar uma olhada aqui. E então, o delegado resolveu chamá-lo novamente. Quando ele chegou na delegacia, já para encerrar o caso, isso mesmo, porque o delegado falou isso para ele, olha, vamos encerrar o caso, mas você precisa assinar. Aí o delegado interrogou novamente, ele não lembrava mais o que havia dito, a história que ele havia contado, os detalhes da história, muitos detalhes que ele contou, ele não lembrava mais. Aí começou... Ó, isso aqui ele nega e pelos autos, até onde eu sei realmente, os depoimentos inconsistentes são por parte dela. Inclusive, o cara escreveu mais de 20 livros sobre essa história e até hoje ele conta com riqueza de detalhes até tudo o que aconteceu naquela noite. Então, essa parte, que é a parte do processo, precisa ser averiguada por uma pessoa até mais capacitada para isso, não, uma pessoa que estuda direito. Mas é um ponto absolutamente controverso, é um ponto que ele nega. Então, ela fala que o depoimento dele foi inconsistente, ele fala que o depoimento dela foi inconsistente. O que eu sei é que todas as vezes que eu vi o depoimento dele, foi exatamente da mesma forma. E os depoimentos dela, na mídia, mudam. E são inconsistentes com fatos verificáveis. Pra mim, a história já tá muito louca aqui, mas eu sei que vai ficar muito mais louca. Então, só espera pra vocês verem alguns detalhes que vão tornar tudo isso aqui bem mais absurdo. Mas como eu disse, mesmo a história, a versão dela... Até o Fábio Porchat estava achando surreal. Eu só entrei em contradição e por isso ele foi indiciado como autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Ainda passou uns 4 ou 5 dias preso lá na delegacia, até o delegado concluiu o inquérito, né? E então pronto, aí foi descoberto, né, de que ele inventou uma história, mas que ele tinha sido autor do assalto. Ele simulou um assalto. Para te dar um tiro? Simulou um assalto. A casa estava toda desorganizada, como se os assaltantes tivessem tirado alguns objetos, alguma coisa, para
para caracterizar, né? É. E aí, finalmente, então, Finalmente não, finalmente demorou 8 anos 8 anos. para ele ser julgado. Que loucura, Maria. Então, durante Enfim, como vocês puderam ver na reação do Fábio, tipo assim, tudo isso pra te dar um tiro? Gente, vamos analisar o que ela tá contando. O marido dela, que nunca tinha batido nela na vida, nunca moveu um dedo. Simplesmente era um cara que falava que ela tava errada em tudo. Esse cara, de repente, ele decidiu forjar um assalto. Aí ele bagunçou a casa inteira pra dar um tiro nela enquanto ela dormia. E inclusive um tiro não letal. Por que esse cara faria isso, não é mesmo? Só que tem alguns detalhes muito importantes desse episódio que, obviamente, ela vai omitir. Primeiro detalhe, ela não foi a única pessoa baleada naquele dia. O próprio ex-marido dela também tomou um tiro nesse assalto. Sim, os dois foram parar no hospital baleados. E aí você deve estar imaginando, tipo, caramba... Mas eu acho que só isso já deixa bem claro que, mano, como assim? Então ele forjou um assalto, como é que ele forjou um assalto e ele mesmo tomou um tiro nesse assalto forjado? A história da Maria da Penha muda. Em alguns lugares ela fala que foi uma facada, na verdade que não foi um tiro, mas assim, é impossível você acreditar que teria sido uma facada. Eu vou mostrar, tem a cicatriz, o lugar onde ele tomou um tiro. Mas assim, essa história, ela fica cheia de inconsistências nesse ponto, porque foram armas de fogo diferentes utilizadas, armas essas que desapareceram, por quê? Porque os assaltantes levaram elas embora. Então ela tomou um tiro com uma arma, ele tomou um tiro com outra arma, e a polícia nunca achou essas armas, porque elas não estavam com o cara. Então olha o tamanho da loucura. O cara precisaria de 2 armas para dar um tiro na mulher dele que estava dormindo, um tiro não letal, com outra arma, ele iria dar um tiro em si mesmo, enquanto bagunça toda a casa, e fica com vários outros ferimentos, porque além do tiro, ele estava com a mão toda esfolada, porque eles estavam tentando enforcar ele. E aí ele lutou, obviamente, e ficou segurando a corda. Então tem aquelas marcas que ficam, sabe, com a fricção da corda na mão. Olha o tamanho da loucura que o cara teria armado pra simplesmente dar um tiro na mulher dormindo. Mas calma que vai ficar mais bizarro. Vamos dar uma olhada aqui na cicatriz. Esse aqui é o ex-marido da Maria da Penha, o suposto abusador. Olha só a cicatriz do tiro que ele tem, obviamente, até hoje, em seu ombro. Deem só uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Olha só isso daqui. Marco Antônio Heredia. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha pra câmera ali, Marco. Gentileza aqui, ó. Com o Vitor aqui, ó. Fica de perfil. Pra não falar depois que tá inventando, que é montagem, que é outra pessoa. Olha aqui, ó. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tiro entrou por aqui. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui atrás. Aqui foi onde saiu o tiro. Ela teve a cara de pau de falar no Gugu que ele se lesionou com uma faca. Que era uma faca. Percebam também o seguinte. Tem um afundamento aqui. Ó, percebam. Aqui onde eu tô colocando meu dedo, tá? Tem um afundamento. Que é aquela pressão que a bala faz quando entra. Repuxou a pele pra dentro, tá? Ela entrou aqui e saiu aqui. Esse corte que ela diz que parece ser facada, sabe o que é? Foi a sutura. Aqui, ó, tem aproxima um pouquinho mais aqui, Vitor. Você vê aqui, ó, tem um corte aqui, tá? Mas é o ponto, você vê claramente que tem os pontinhos aqui, ó. A história mirabolante dela é que o cara forjou o assalto pra tentar matar a própria mulher e ainda falhou. Não conseguiu matar a mulher dormindo. O que é muito mais incrível num assalto, onde os assaltantes não foram lá com esse objetivo de matar a pessoa. Tem toda a dinâmica caótica que envolve o assalto e ele estava lá lutando contra os assaltantes porque ele escutou um barulho, foi inspecionar, viu o que era e acabou precisando entrar nesse confronto. Então ele levou um tiro no ombro, tentaram enforcar ele. Depois de um tempo lutando, os caras deram pelo menos 2 tiros, né? Um nele, um nela. Obviamente isso chamou atenção. Como ele estava resistindo, os assaltantes acabaram fugindo porque eles não queriam ser pegos. Qual história parece que faz mais sentido? Realmente o cara foi assaltado ou ele forjou tudo isso, deu um tiro no próprio ombro e se machucou com uma corda porque ele queria dar um tiro na mulher dormindo e errou ainda. E mais importante, notem onde foi que ele levou o tiro. Foi aqui. Ele é destro. Esse aqui é o ombro direito dele. É praticamente impossível, no mínimo extremamente contraintuitivo, o cara disparar contra si mesmo nessa posição, aqui ó, no próprio ombro. E se eu não me engano aqui ainda foi um disparo de espingarda, o que deixa mais difícil ainda conseguir fazer exatamente nessa posição. A história dela é simplesmente surreal, inconsistente em vários pontos, inacreditável. Por que ele usou armas diferentes, por que ele se deu um tiro, por que numa posição tão improvável, quase impossível. Por que o machucado com a corda? Por que ele faria isso
sendo que ele nunca tinha sequer encostado um dedo nela, segundo ela própria. Como as coisas escalaram nesse nível? De repente, do completo nada, ela estava dormindo ali, tranquila um dia, e o cara vai disparar contra ela e ainda forjar todo esse teatro. Esse homem, o ex-marido da Maria da Penha, se chama Marco Antônio Heredia, não sei exatamente a pronúncia do sobrenome dele. Você encontra várias entrevistas, vários relatos, depoimentos dele, ele contando a sua versão da história no vídeo desse cara aqui, ó, o Alexandre Paiva. Então quem quiser conhecer com mais detalhes a versão do Marco Antônio da história, é só assistir os vídeos aí do canal do Alexandre Paiva, ou você também pode comprar os livros do Marco Antônio, como eu falei, escreveu mais de 20 livros sobre esse caso. Alguns eu sei que ele está disponibilizando gratuitamente, mas ele está passando por dificuldades, obviamente. O caso Maria da Penha destruiu totalmente a vida dele, e como a gente está vendo aqui, um caso, no mínimo, absolutamente controverso. E ninguém na grande mídia se dispôs a escutar a versão desse cara. Obviamente, enquanto a Maria da Penha teve todo o espaço do mundo, o ex-marido dela foi tido como um agressor desde o primeiro momento, antes mesmo do julgamento. Um caso muito antigo, mas em um desses vídeos eles até mostram um jornal da época, como é que era a manchete que saiu antes dele ser julgado. O jornal já tratava ele como culpado, já tratava ele como agressor. Não muito diferente do que acontece hoje em dia. É porque você sabe, né, a gente vive nesse patriarcado super machista e opressor, que em casos como esse, desde muito tempo, escuta só a versão da mulher, dá toda a razão pra ela, mesmo que seja uma história mirabolante, mesmo que não seja fundada em praticamente nada, mesmo que existam aí várias contradições, ainda assim a justiça vai pender pro lado dela, a mídia vai pender totalmente pro lado dela, a opinião pública vai ficar do lado dela e o cara vai ser sequer escutado. E se você pensar que Elise Matsunaga, que confirmadamente cometeu um crime absurdamente bárbaro, hediondo, muito pior do que o crime dele, inclusive, ainda se for verdade, né, o que ele fez. O crime da Elisa foi ainda pior, objetivamente. E mesmo assim, ela ganha um documentário na Netflix para mostrar a versão dela, para sensibilizar as pessoas. Enquanto o Marco Antônio tá aí há anos tentando contar a sua versão da história, mas é completamente silenciado, enquanto a mulher dele não só ganha espaço na mídia inteira, ganha até lei com o nome dela. Enfim, lembram que eu disse lá atrás que um fato teria motivado a mudança de versão da Maria da Penha? Pois é, o que acontece? O Marco Antônio tinha uma amante, e ele admite isso. Ele escreveu cartas para essa amante e uma dessas cartas foi encontrada pela Maria da Penha, que naquele ponto a gente pode presumir estava bem desestabilizada emocionalmente. Ela tinha acabado de ficar tetraplégica e descobriu a traição do seu marido. E segundo o Marco Antônio, essa teria sido a motivação dela para mudar a versão da história e incriminar ele. Então os dois lados têm ali a justificativa para o outro ter cometido um crime tão bizarro. A justificativa dela é que ele casou com ela basicamente por interesse em conseguir a sua cidadania. Depois que ele conseguiu, começou a ser um escroto, não bateu nela, mas um dia, de repente, ele decidiu que queria matar ela e forjou todo esse cenário extremamente bizarro, muito improvável. A versão dele é que eles foram assaltados, por isso os dois foram baleados, os dois foram parar no hospital. Quando ele voltou, ele preparou toda a casa para acomodar a nova realidade da sua mulher, que agora seria cadeirante. Porém, pouco tempo depois de voltar para casa, ela acaba descobrindo que ele tinha uma amante e por causa disso decide mudar o seu depoimento e acusa ele de ter tentado matá-lo. Basicamente, em retaliação, né? Motivada por ciúmes, o que infelizmente me parece muito mais crível, porque a gente já sabe, a gente conhece, tem milhares de histórias de pessoas que fazem coisas bizarras motivadas pelo ciúme. Tem gente que realmente pratica violência pesada por causa de ciúmes, então imaginar uma falsa acusação motivada por ciúmes me parece bem mais crível do que a história mirabolante da Maria da Penha. E fica ainda mais difícil de acreditar no que ela fala quando você nota algumas inconsistências nas declarações que ela dá nas suas entrevistas, quando você nota que algumas coisas que ela fala não conversam com a realidade, como a facada que ela falou no programa do Gugu, como a gente acabou de ver, vendo a cicatriz do cara, claro, não tem como ter sido uma faca. Mas olha só, esse outro relato da Maria da Penha. Manhã de 29 de maio de 1983, Maria da Penha acorda assustada. Eu acordei um dia, já pela manhã, né? Isso aí tudo depois foi se encaixando, né? Com um forte barulho dentro do quarto. E que me mexer eu não conseguia, então eu disse, puxa, o Marco me matou. Foi meu raciocínio, foi isso. Aqui, como diz a legenda, novamente ela está dizendo que imediatamente ela pensou que ele tinha matado ela. Foi a primeira coisa que veio na cabeça dela. Mas nesse próprio depoimento, ela vai falar depois que no começo ela realmente achou que havia sido um assalto. Só depois ela foi desconfiar do marido. Né? Nessa época o estopim já tinha... Não tinha mais sentido, né? E os vizinhos que me acudiram me levaram para o hospital. E eu, por conta dessa fato, eu passei 4 meses hospitalizada.
né? E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. Aqui ela fala do enforcamento que realmente tinha marca de briga na mão dele, ele tentando segurar a corda enquanto a pessoa estava tentando enforcar. Então ele tem marcas físicas que estão registradas que corroboram com a versão dele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. E um tiro no ombro, como a gente viu, né? Ele foi pro hospital também. Passar 2 meses num hospital em Fortaleza, Maria da Penha conseguiu uma vaga aqui em Brasília, no Rede Sara de reabilitação. Foi quando ela começou a recuperar o movimento dos braços. Foi quando ela ouviu também que a cadeira de rodas seria sua companheira pela vida toda. Não bastasse a saudade que ela tinha das filhas, foi quando começaram a chegar as primeiras notícias de que o marido dela era o principal suspeito do atentado. Até então a versão era de que tinha havido esse assalto, né? E eu não imaginei em nenhum momento que tinha sido ele. Viu? Primeiro ela fala que imediatamente achou que ele tinha matado ela. Depois ela fala que em nenhum momento ela imaginou que tinha sido ele. Aí depois que começaram a falar que ele poderia ser o principal suspeito, é que ela começou a achar que tinha sido o cara. E curiosamente, depois de encontrar uma carta para amante, foi que ela adotou essa como a versão definitiva. Esse relato da carta, tá? Ele foi posto em um depoimento de uma das empregadas que eles tinham, né? Eles tinham 2 empregadas, uma delas relatou que ela acabou mudando depois de encontrar essa carta. A empregada parece que depois acabou mudando o depoimento, o Marco fala que claramente ela foi orientada a fazer isso. Então tem toda aquela questão bem conturbada envolvendo processos no Brasil especialmente, porque esse depoimento da empregada daria uma motivação para Maria da Penha depor contra o seu marido. Mas se liga que ela vai contar uma história que é ainda mais bizarra do que essa que a gente acabou de ver. Sempre eu estava acreditando na versão que ele tinha passado, só que a meu sofrimento era muito grande, porque como eu conhecia a brutalidade dele com as crianças, eu achava, e não era mentira, né, e aconteceu isso, que ele agora estava com todas as armas para maltratá-las ainda mais. Mais uma vez, então, ela fala que não era violência contra ela, né? Ela transfere isso para as crianças, porque ele era muito bruto com as crianças. Aparentemente, então, o cara montou todo esse espetáculo aqui, né? Ela tá contando porque ele queria ficar com o caminho livre para poder maltratar as crianças. Porque não tinha a minha presença. E essa não seria a única tentativa. Quando voltou de Brasília, já sabendo que tudo apontava o marido como autor do tiro, um novo choque. Ele falou, não me lembro bem como foi, eu só sei que ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, ele abriu o chuveiro e no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente. Aí eu disse, está dando choque. Esse choque sempre era dele. Eu digo, não, está dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que acontecia? Depois que eu tinha chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro. Ele só tomava no banheiro das crianças. Aqui, essa história tem muitas inconsistências, tá? Olha a história mirabolante. Ela diz que talvez ele tentou eletrocutar ela no banho, né? O que acontece? Lembra que eu falei que era importante se atentar pro fato de que eles moravam em Fortaleza? Pois é, ainda hoje é comum em muitas casas de Fortaleza não ter chuveiro elétrico. Porque simplesmente lá é muito quente e tem gente que não tem chuveiro elétrico mesmo, toma banho gelado e é isso. Há 40 anos atrás, isso era mais comum ainda. Então, na casa deles, eles tinham um chuveiro elétrico e outro que não era. Só que esse chuveiro elétrico ficava no banheiro das filhas. E eu até vi alguns vídeos ressaltando isso, né? Tipo, esse pai totalmente brutal, que não se preocupava, foi lá e colocou um chuveiro elétrico no banheiro das filhas justamente para que as meninas pudessem tomar banho quente. Mas o chuveiro deles não era elétrico. Então, é por isso que ele nunca tinha tomado banho naquele chuveiro. Porque era o banheiro das filhas. E tem mais um detalhe muito interessante que o Marco conta, que é o fato de que, por ser o chuveiro das filhas, não tinha sido preparado para receber cadeira de rodas. O banheiro que ele havia modificado para conseguir entrar com a cadeira era o banheiro deles, que não era elétrico. Ele até fala das medidas, que a porta para esse banheiro media, sei lá, 50 centímetros e a cadeira era 70 centímetros, enfim, o banheiro da porta do box, enfim, não tinha como ela entrar nesse banheiro. E aí vocês pensam também quão insano seria preparar o banheiro das filhas para eletrocutar alguém. As filhas que certamente tomaram banho várias vezes, isso não aconteceu. E ainda assim, o que ela tá falando aqui é basicamente sobre o aterramento, porque não tinha fio terra e aí, às vezes, quando você vai abrir a torneira,
pode acontecer de você tomar um choque. Por isso tem muita gente que usa chinelo de borracha, inclusive, toma banho de Havaianas, que é pra não tomar esse choquinho. A história toda é muito louca, mas foi mais uma coisa que ela conseguiu colocar aí pra criar novos floreios, né, em todo o caso dela. Ela era casada com um maluco super psicopata que nunca encostou um dedo nela, mas aparentemente decidiu um dia que queria dar um tiro nela e por isso teve que dar um tiro nele próprio também e fazer tudo aquilo que a gente já viu. E aí, como não deu certo, tentou eletrocutar ela no banho, equipando o chuveiro que nem era ela que usava. Então, e o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro para dar premeditou para mim dar um choque. No final, ela revela que a grande motivação em torno do seu caso, na verdade, foi política ideológica e não devido às condições específicas do seu caso. O objetivo era modificar as leis em prol do feminismo contra o machismo supostamente instituído na sociedade. Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada. Porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre quatro paredes, mas o machismo público. Né? Que quantas mulheres morriam assassinadas e quem era responsável era própria, na boca dos advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu. Fez por merecer. Fez por merecer. Então isso é muito importante. É isso. Isso aqui é um resumo das bizarrices em torno do caso da Maria da Penha, esse caso tão emblemático que chega a dar nome à lei que nós temos até hoje contra a violência doméstica e que, na verdade, tem fortes indícios de ter sido mais uma falsa acusação. Uma que destruiu pesadamente a vida de um homem. Se realmente tudo isso for uma grande mentira. E me parece que é. A versão dele parece infinitamente mais crível que a versão dela. Então talvez mais um inocente tenha tido a sua vida destruída sem nem mesmo ter qualquer espaço para contar a sua versão. Ele publicou os livros, mas você sabia disso? Você sabe de algum desses livros? Você muito provavelmente não sabia nem quem era esse homem, enquanto a mídia já deu espaço para Maria da Penha várias vezes. Se a versão dela for verdadeira, bom, definitivamente ele pagou pelo seu crime. Mas e se não for? E se realmente ela fez tudo isso em retaliação por ciúmes? Logicamente ela teve uma vida muito complicada por ser cadeirante, mas se foi em decorrência de um assalto, os verdadeiros responsáveis não foram aqueles que pagaram por isso. Eu quis fazer esse vídeo então compilando as principais informações, mas tem mais coisas esquisitas nesse caso, como por exemplo a questão das armas. Apreenderam 2 armas do Marco Antônio, uma que ele conseguiu provar que ele comprou depois do acontecimento, já que os bandidos tinham roubado a arma dele, ele comprou mais uma para se proteger, e uma arma de chumbinho, que é basicamente uma arma de pressão não letal. Fica a minha recomendação aí para pesquisar um pouco mais sobre esse caso, escutar a versão da história desse senhor, caso você tenha se interessado. E é isso aí. No mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, passe esse vídeo adiante, faz com que mais pessoas tenham acesso ao outro lado da história e dá aquela moral para ver se a gente consegue vencer esse Shadowban do YouTube juntos, beleza? Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!